nós vamos começar a entender de forma perfeita como que realmente funciona essa função chamada média. E vamos ver isso na prática. Então nós vamos começar criando uma pequena tabela aqui, uma tabela de boletim escolar. Na primeira coluna vamos colocar matéria. E vamos colocar algumas matérias aqui. Português, matemática, ciências, biologia, química. E aqui do lado nós vamos colocar os bimestres. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. E vamos colocar aqui no primeiro bimestre nós ficamos com 70 em português. No segundo ficamos com 90. No terceiro bimestre nós ficamos com 40. E no quarto bimestre nós ficamos com 100. Em matemática, vamos colocar aqui 60, 80, 70, 55. Em ciências, 100, 50, 90, 50. Em biologia, vamos colocar que estava com 40, 80, 70 e 60. Aqui em química, o aluno não é muito bom, então vamos colocar que ele ficou em 60, 70, 80 e 60 novamente. Beleza? Então agora vamos ajustar. Vamos colocar alinhamento no centro. Vamos colocar aqui uma cor de fundo, um negrito. Vamos colocar uma borda. E vamos colocar alinhamento também centralizado. Ótimo. E vamos ajustar essa coluna aqui. Então a fórmula que nós estamos vendo aqui agora é a fórmula média. Como o próprio nome já fala, a função dela é tirar a média de alguma coisa. Isso é fantástico, perfeito. Como que nós faríamos essa fórmula? Algumas pessoas não usariam a função média. Algumas pessoas têm o costume de fazer de forma manual, mas só que não é tão profissional assim. O que algumas pessoas fariam? Aqui nessa célula, onde vai ficar o resultado, imagine que iria usar a fórmula manual da média. Como todos nós sabemos, a primeira coisa é colocar o sinal de igual. Em segundo lugar, nós precisamos colocar a estrutura da fórmula. Se fosse a fórmula manual, como que nós faríamos? Abriríamos o parêntese e colocaríamos a fórmula dentro desse parêntese. Qual é a primeira célula que tem a nota? 70. Então, a lógica seria somar o 70, que está lá na célula B2, mais a célula C2, mais a célula D2, mais a célula E2, fecha parêntese. Então, o que você faria? Somaria essas 4 notas e depois você dividiria por 4. Por que 4? Porque são 4 bimestres. E o que você faria aqui agora? O sinal de divisão é a barra. E o número 4, que você quer dividir por 4. E dá Enter. Uau! Incrível! Deu o resultado. O que o computador fez? Vamos clicar aqui em cima da média. E aqui na barra de fórmula, te mostra o que você digitou. O que o computador fez? Ele somou as 4 células e depois dividiu por 4. Excelente, te deu o resultado. Mas não é profissional. Deu para você perceber quanta coisa que você teve que fazer aí agora para chegar nesse valor? Somar cada célula e depois dividir por 4. Não, vamos esquecer isso daqui. Qual é a fórmula profissional da média? Agora sim, sinal de igual. Qual é o nome da fórmula? Média. Média. Você vai abrir parêntese e você vai simplesmente clicar na primeira célula e vai arrastar o mouse até a última célula. Olha só, ele já entendeu
já pegou a primeira célula, que é B2, e levou até a célula E2. Tá vendo esses dois pontos aí? Significa até. Até E2. E agora você fecha parêntese. Agora sim é uma fórmula profissional. Tanto que se você clicar em cima dessa célula e aqui na barra de fórmula, você vai ver essa fórmula, que é a fórmula média. Bem fácil, não é? Então é exatamente essa fórmula que nós fazemos para todas. Muito boa. Mas existe um outro macetinho que você pode usar para fazer essa fórmula profissional média. Em vez de você fazer manualmente, como eu fiz aqui agora, existe um outro método. Vamos apagar. E está vendo esse último botão aqui embaixo, na barra de ferramentas? Então você vai vir nesse botão, que é o botão de fórmulas. Você clica nele e você vai visualizar que existem algumas fórmulas aqui. E você simplesmente vai clicar nessa daqui, média. Clicou, olha que incrível. Ele já coloca toda a estrutura da fórmula para você. O sinal de igual, o nome da fórmula, que é média, já abre parêntese e já detecta aonde que você quer somar e depois dividir por 4. Ou seja, te dá a média. Ele já reconhece a linha. Olha que incrível. E depois é só você dar Enter. Agora sim ficou fácil, não ficou? Olha que incrível. Maravilhoso isso. Agora, vamos a um alerta aí. Se você tirar, por exemplo, essa célula aqui, 90, olha só, removi. O que o computador fez? O que o computador entende? Vai entender, essa célula vai entender que você só quer somar essa e depois vai dividir por 3. Porque você removeu essa célula aqui. O computador entende dessa forma. Mas para que o computador possa entender que você quer colocar essa coluna também na média, você não pode deixar essa célula com 0, sem nada. Então você precisa colocar pelo menos o número 0 nessa célula. Coloca o número 0, olha só. Agora sim o computador entendeu que você quer somar as 4 células e depois dividir por 4 e tirar a média dessas 4 células. Se você simplesmente deixa essa célula sem nada, vazia, vamos apagar, o computador vai entender que são apenas 3 células que você quer somar e depois dividir por 3. Então, muitos erros de cálculo estão exatamente aí. O que você precisa fazer se a célula não teve nenhum número, você precisa deixar o número 0. Agora sim está certo. Agora ficou fácil, não ficou? Existe um outro macetinho também. Imagine que você quer somar ou tirar a média de uma coluna inteira. Como que você faria? Vamos desfazer aqui, eu quero tirar a média daqui. Mas imagina que eu quero tirar a média dessa coluna aqui, ó, primeiro bimestre. Como que eu faria? Da mesma fórmula. Eu clico aqui embaixo, igual, média, abre parêntese, e você clica na primeira e vai até o final. E depois fecha parêntese e dá Enter. Olha só, ele te deu a média do primeiro bimestre das disciplinas. Se você quer tirar a média de todos esses valores que estão nessa coluna, você também pode fazer dessa forma. Tirar a média de uma coluna inteira. Como que você faria? Mas só que a média não poderia ter o resultado aqui, porque ela vai tirar a média da coluna inteira. Então, a média precisa ficar em alguma outra coluna. Imagine que eu quero colocar ela aqui.
E você vem igual, média, abre parêntese, qual é a coluna que você quer tirar a média inteira? Não é a coluna B? Você digita a letra B até a letra B. Ou seja, ela vai pegar a coluna inteira e vai tirar a média para você. E fecha parêntese. E agora dá Enter. Olha só que incrível! Ela já detectou para você todos os números e já tirou a média. Então já detectou que tem uma célula, 2, 3, 4, 5 células. Então ela somou essas 5 células e depois dividiu por 5 e te deu a média. E se você acrescentar mais algum outro número, imagina, acrescentei aqui o 50. Olha isso. Ela somou as 6 células e depois dividiu por 6 e te deu a média. É incrível! Quando você precisa tirar a média de uma coluna inteira, é só você usar exatamente essa fórmula. Igual, média, abre parêntese, digita a letra B, que é correspondente à coluna que você quer, até, que é o 2 pontos, B novamente. E fecha parêntese. Dessa forma, você vai tirar a média da coluna inteira. Isso é incrível. São alguns macetes que você só aprende estudando. Agora, vamos ver um outro detalhe bem interessante. Vamos deletar essa linha, clicou com o botão da direita, excluir. Vamos deletar essa daqui também. Imagine que você quer tirar a média de algumas colunas específicas, intervalos específicos. Como que você faria? Imagine que eu quero tirar a média somente da coluna do primeiro bimestre e a média da coluna do quarto bimestre. Somente essas duas colunas juntas. Como que você faria? Intervalos diferentes. Você clica na célula onde você quer que saia o valor, o resultado. Aí você vai entrar com o sinal de igual. Depois o nome da média. Abre parêntese. E você vai selecionar primeiramente a primeira coluna que você quer que saia o resultado da média. No caso, essa daqui. B2 até B6. Agora que está o segredo. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula é para você separar dois intervalos de células totalmente diferentes. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Pegamos o primeiro intervalo de célula, que é da B2 até a B6, e agora, ponto e vírgula, e vamos pegar o outro intervalo de célula. Você clica na primeira e vai até a última célula, que é o E2 até o E6. E fecha parêntese e dá Enter. Olha que maravilhoso! Então, o que o computador fez? Ele somou todas essas células aqui, depois somou todas essas outras células e dividiu pela quantidade de células que você tem. E te deu a média em um intervalo específico de células. Isso é incrível! Então, deu para você perceber como que é fácil usar essa função média? E não esqueça que se você gostou desse vídeo, você aperta aí nesse botãozinho que gostei, escreva seu comentário qual é a sua dificuldade e também não esqueça de compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas que você tem certeza que vai gostar também dessa aula.